Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai compartilhar, que vai comungar a minha ira, isso mesmo, irado, nesse momento estou eu em face de algo que eu não tenho nenhuma dúvida vai acabar acontecendo, está bem próximo disso, em face de alguns erros, em face de algumas omissões, que de fato nós estamos apontando nos nossos vídeos e debates há muito tempo. Pediria a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, para se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. E, acima de tudo, para você deixar o teu comentário, se engajar, porque você sabe muito bem que eu valorizo muito o debate, inclusive, da live dessa noite, com meu amigo Marcos Gleison, foi assim, sensacional. Ainda que ele não estivesse na bancada, o Marcos consegue, com a sua inteligência, transpor os seus pensamentos e debater comigo através daquilo que ele escreve. Foi sensacional, portanto, eu quero dizer a você que eu leio todos os comentários. Eu prezo muito as opiniões de vocês, ainda que sejam contraditórias às minhas. Então, enquanto eu vou falando, você vai deixando aí o teu comentário, porque eu vou ler, você não vai despender a tua energia à toa. E eu acho que alguns, na verdade, concomitantemente à minha oratória, vão ficar irados também. Eu queria dizer a vocês o seguinte, inicialmente. O companheiro Jorge Sampaoli, ele é um coveiro de centroavantes. Eu tenho falado isso há muito tempo para vocês, porque as bolas não chegam redondas. Para que as bolas cheguem quadradas, os centroavantes têm que sair da área para poder buscá-las. As jogadas não permitem infiltrações, não permitem profundidade, não permitem os facões que os nossos centroavantes costumam fazer, e nem tampouco as jogadas de pivô. Tamanha é a falta de movimentação do time dentro de campo quando ele resolve fixar posições de alguns jogadores no campo, como foi o caso do segundo tempo do jogo contra o Curitiba. Então, Sampaoli é verdadeiramente um coveiro de centroavantes, ele enterra os centroavantes. Você quer ver uma coisa aqui? Eu tenho uma estatística que eu botei aí no cantinho da foto de capa e eu vou lê-la aqui para você. São 9 jogos do Pedro, só para você ter uma ideia, antes de eu dizer para você a notícia derradeira, num debate muito rápido e irado mesmo, mal-humorado. Hoje tem live, às 10h30 nós vamos falar mais sobre isso, hoje é terça-feira. Olha só, isso é uma estatística que está aí ao lado da foto de capa. São 9 jogos do Pedro, os últimos 9 jogos do Flamengo. Vamos lá. Contra o Atlético do Paraná, no dia 12 de julho, pela Copa do Brasil, o companheiro não saiu do banco. Isso mesmo. Contra o América Mineiro, jogo que o Flamengo empatou aqui no dia 22 de julho pelo Campeonato Brasileiro, ele jogou 15 minutos. Contra o Grêmio, na Copa do Brasil, no dia 26, ele jogou 12 minutos. Vamos prestando atenção. Contra o Olímpia, no dia 3/8, ele foi suspenso pelo Rodolfo Landim. Veja bem, porque acharam que ele não seria importante. O Flamengo, dessa maneira, ganhou o Olímpia, é verdade, mas com um placar magrelo. O resultado, a consequência, você já sabe o que vai acontecer. Contra o Cuiabá, ele jogou a partida inteira. Ou seja, nos últimos 9 jogos, foi a única partida que ele a jogou inteira. Portanto, completamente fora de ritmo. Contra o Olímpia, no dia 10 de agosto, você sabe que o Flamengo foi desclassificado da Libertadores. E nessa semana tem jogos de quartas de final, o Flamengo está fora, nós vamos ter que assistir o jogo do sofá. Isso mesmo, vamos ter que ficar torcendo para equipes menores, para que nós não cheguemos, então, a uma consequência drástica, que seria entender Palmeiras e Fluminense da final aqui no Maracanã. Palmeiras, então, seria campeão pela segunda vez aqui no Maracanã, e o Fluminense perderia a virgindade das Américas. Então, nesse jogo aí, no dia 10 de agosto, por incrível que pareça, o Flamengo tendo que fazer gols ali, o Pedro não saiu do banco. Contra o São Paulo, meus amigos, no dia 13 de agosto, ele fez aquele golzinho de pênalti no final, ele jogou 27 minutos apenas. Contra o Grêmio,
No segundo jogo, então, da Copa do Brasil, ele jogou 14 minutos. E agora, contra o Curitiba, no dia 20 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro, ele jogou 8 minutos. Então, eu estou aqui discorrendo sobre uma estatística que é, inclusive, apresentada no programa do Rizek, no Sport TV. Portanto, tenho a fonte aqui. Você vai ver aí que na foto, aliás, você vai ver não que ele pode ter cortado o Sport TV, mas essa estatística, esse quadro que você está vendo aí, da capa, que é o mesmo quadro que eu estou lendo aqui, foi montado pelo Sport TV. Então, estatística deles lá, tiveram cuidado de apurar, justamente para poder mostrar o absurdo que é essa relação entre o Sampaoli e o Pedro. Isso sem falar também o Gabigol, que está gerando muita controvérsia aí, porque a bola não chega nele. Razão pela qual a torcida está mais irada ainda com o Gabigol do que propriamente com o Pedro. O torcedor não percebeu ainda que os dois melhores centroavantes do país pertencem ao Flamengo, o Gabigol e o Pedro. Mas eu quero aqui que você deixe o teu comentário e não tem nenhum problema se você estiver discordando de mim. Você pode apresentar as críticas que você quiser, mas eu queria te dizer uma coisa. Essa minutagem que o Pedro tem, ela é um absurdo, inclusive para você, companheiro, principalmente para você, que critica muito o Gabigol, que entende que o Gabigol não esteja numa boa fase técnica, que o Gabigol realmente não esteja jogando bem. Porque se você acha isso, obviamente você quer o suplente dentro de campo. E aí você vai ver. Atlético no saiu do banco, América Mineiro 15 minutos, Grêmio, Copa do Brasil 12 minutos, Atlético Mineiro não saiu do banco, Olímpia suspenso, né? Cuiabá jogou a partida inteira, finalmente, últimos 9 jogos. Olímpia lá não jogou, né? Suspenso pelo próprio Flamengo. Olímpia lá não jogou, Flamengo desclassificado. De novo aqui, para vocês entenderem, para vocês arraigarem isso dentro de vocês, para vocês entenderem qual é a minha revolta. São Paulo, o cara joga 27 minutos. Grêmio jogou 14 minutos e agora contra o Curitiba o cara entra 8 minutos. Companheiro, o cara quer ir embora. O cara quer ir embora. Você aí que acha que o Gabigol não tem que ser titular, você aí que acha que o Pedro merece a chance de titular, olha isso aí. Dá uma olhada para essas estatísticas. Primeiro que eu encontraria uma forma dos dois jogarem juntos. O problema é dele. Meus amigos, é o seguinte, se você vai ler os livros do Guardiola, você vai ver que ele fica ali, na semana das partidas, ele fica ali debruçado daquelas variáveis, sai lá do escritório dele, do Manchester, como saía do Bayern, como saía do Barcelona, pô, de madrugada, era o último a sair, quebrando a cabeça, estudando ali os pormenores de uma estratégia tática que ele fosse delinear para poder permitir um time melhor dentro de campo, ele que se debruce ali e estude, mas essa daí é a minha opinião. Agora, se não quer exatamente botar os dois, eu discordo, mas se não quer botar os dois, ele não pode, de maneira nenhuma, desprestigiar o Pedro dessa forma, principalmente porque o Gabigol, eu concordo, realmente não tem se apresentado bem. Então, uma minutagem dessa é um absurdo. Aí você vai se pôr no lugar do jogador que estava sendo convocado para a seleção brasileira. No passado foi até para a Copa, com a ajuda do próprio Gabigol, que aceitou recuar para ele poder jogar. Você tem que se pôr no lugar do jogador, que fica ali no banco, subutilizado, um jogador caríssimo. Enquanto isso, os outros times que não são bobos, enquanto isso, os outros times que sabem muito bem do potencial dele, enquanto isso, os outros times que têm déficits de qualidade nessa posição vão querer o Pedro. E o Pedro vai acabar indo. Aliás, a probabilidade do Pedro ir é muito grande, sabe por quê? Porque o Pedro quer ir. Ele quer ir porque ele não quer participar desse tipo de situação. Ele não quer ficar no banco esse tempo inteiro. Eu acho que ele tem razão, sabe por quê? Porque ele está vendo, primeiro, que o Gabigol não está jogando bem, apesar dos meus elogios, dos meus apreços pelo Gabigol, como eu já falei isso para vocês. Para mim ele é muito importante para o Flamengo. Você pode discordar de mim aí, eu sei que muitos discordam, mas independente disso, né, eu também aprecio muito o Pedro.
Eu também tenho o Pedro como um grande jogador. Eu também queria ver o Pedro dentro de campo. Tem vezes que o Gabigol, por exemplo, no segundo tempo do jogo, o Gabigol teria que ter deixado o gramado muito cedo. Tem vários jogos aí que o Gabigol poderia estar sendo substituído pelo Pedro e não é o Pedro que entra no lugar dele. Veja bem o que aconteceu. O Gabigol saiu nesse final de semana. Em outros jogos, não é o Pedro que entra no lugar dele. Ou seja, o Pedro não é nem um reserva imediato do Gabigol. Então, é aquele tal negócio. Chega a proposta aí agora do Zenit, é ridícula. Eu espero que o Flamengo entenda que isso é ridículo. 25 milhões de euros, cerca de 134 milhões, isso é ridículo para o Pedro. Isso é ridículo, mas nós já sabemos que os dirigentes do Flamengo querem sempre entender boas oportunidades de negócio. E eu tenho medo realmente dos dirigentes do Flamengo porque eles gostam de vender jogadores. E o cara vai acabar saindo. E o cara já deve ter pedido para sair. O cara deve estar esperando uma proposta. Aí é aquele tal negócio. O Gabigol não está jogando bem. O pessoal vai lá, fala, vende o Gabigol, não é? E aí depois o Pedro também não vai estar no banco porque o Pedro foi vendido. Vai jogar com quem? Quero eu perguntar a você. O Flamengo hoje, meus amigos, com 250 milhões de reais, não são nem 250 milhões que correspondem à proposta do Zenit. Mas entenda isso, o Flamengo com 300 milhões não compra um centroavante igual o Pedro. Acho que o Flamengo com 400 milhões não compra um centroavante igual o Pedro. Eu posso até estar esquecendo de um ou outro jogador. Agora, que tenha vindo para cá, que tenha se transformado no artilheiro da Libertadores da América do ano passado, que tenha sido tão importante, que seja o artilheiro do Flamengo, inclusive esse ano, porque ele é, mesmo com essa minutagem aí, ele é o artilheiro ainda. Tá aí, ó, com essa minutagem baixinha aqui que eu discorri para vocês. Então, meus amigos, é o seguinte, o companheiro Sampaoli quer enterrar tudo contra centroavante. Enterra o Gabigol, porque a bola realmente não chega boa, e enterra também o Pedro com essa minutagem ridícula. Saudações rubro-negras, deixa teu comentário aí, se inscreva, deixa o like. E hoje, 10h30, tem aqui, meu amigo, a live raiz comigo, 10h30 da noite, hoje, terça-feira. Deixa aí o teu comentário, me diga o que você acha disso aí. Sampaoli é o coveiro do centroavante do Flamengo.